Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados. Hoje teremos um convidado especial que vai falar aqui sobre produtos de dados, que é o Luiz Rude. O Luiz Rude é o gerente de governança de dados da Sul América e ele vai trazer, para nós uma apresentação, tá, sobre produtos de dados. Então, eu vou chamar aqui o Luiz Rude, Seja bem-vindo, Rude. E aí, galera, obrigado, Bergson, pelo convite. É um prazer estar aqui, falando de um tema que eu particularmente gosto bastante. Tá bom? Legal. Manda bala aí, Rude. Então, beleza. Bom, primeiro, só reforçar aqui para todos os ouvintes, né, e sejam bem-vindos à nossa Manhã com Dados. Fico muito feliz, né, de estar participando desse evento e principalmente dessa iniciativa aqui, que antes era no modelo presencial, né, Bergson? Tá voltando, compartilhando muito conhecimento, né? A primeira edição, depois eu acho que vale todos assistirem, foi uma apresentação que o Bergson falou um pouquinho da jornada dele. A segunda edição foi uma conversa muito legal entre algumas mulheres de dados, né, que trabalham na área de dados, onde falaram um pouquinho dessa jornada e dessa experiência das mulheres em tecnologia e em dados. E hoje estou sendo aqui contemplado com a oportunidade de falar um pouquinho sobre produto de dados. Então, é uma recorrência que eu sugiro que todos acompanhem e participem, porque eu acho que é uma coisa que agrega bastante valor. Tá bom? Acho que todos já estão vendo a apresentação, certo? Galera, certo. aí, depois, se já tiver nos comentários, manda aí um oi para a gente, para saber que vocês estão online aí, tá bom? Mas, enfim, eu vou seguir aqui, qualquer coisa vocês avisam aí se tem algum problema. Eu gosto de toda a apresentação que eu faço, falar um pouquinho quem sou eu, porque quando a gente fala do universo de dados, a gente às vezes fica falando muito técnico, muito técnico, muito técnico, muito técnico, e a gente esquece que, no final das contas, todo mundo é ser humano, né? Então, eu sou uma pessoa que tem um filho de 8 anos, que é a minha paixão. Eu vou ser bem sincero, assim, eu não sabia que ser pai era tão bom até ter um filho, né? Sou um otaku, adoro anime, gosto de assistir anime, acho que esse é meu maior passatempo. Sou um card game, eu gosto muito de jogar Magic e recentemente já tenho feito o meu filho também gostar disso, obviamente em menor proporção lá com os cards de Pokémon. Então, no final das contas, eu me considero um nerd que gosta de praticar esportes e que é apaixonado pela paternidade. Tá bom? E hoje eu queria conversar aqui com todos e falar um pouquinho sobre produto de dados. Se a gente for olhar ali para a indústria de dados, esse assunto ele começou a ser popularizado mais ou menos ali em 2019, 2020, muito pela explosão de um conceito que talvez todos tenham ouvido, que é o data mesh. E aí o data mesh, entre ali dos seus princípios, 4 princípios principais lá que o data mesh fala, ele comenta que os dados eles precisam ser tratados como um produto, ok? E aí começou uma jornada de produtos de dados, produtos de dados, produtos de dados, produtos de dados. E aqui a ideia é falar um pouquinho sobre o que é um produto de dados, como implantar produto de dados, quais são os conceitos por trás do produto de dados. Eu acho que um pano de fundo que é importante a gente colocar é que existem outras indústrias que falam de produtos e têm mais conhecimento em produtos do que dados. Se a gente for pensar, dado foi sempre tratado como um insumo secundário das aplicações, e de repente o dado começou a ganhar certo protagonismo, mas para o marketing, para a indústria de manufatura, para outras indústrias, o produto já é um tema muito consolidado e que tem ali muita atração e que já tem muita evidência. E aí, trazendo o contexto de terceira revolução industrial, fazendo a parte chata de lembrar aí todo mundo da época de escola, na terceira revolução industrial, foi necessário fazer uma transformação na maneira em que as coisas eram feitas ali, produzidas, porque existia muito desperdício.
Então, a galera começou a automatizar, começou a deixar os processos mais enxutos, e aí surgiu também um conceito chamado Lean, que eu acho que todos também já ouviram. Então, quando a gente fala sobre esses termos assim que foram muito marcantes na nossa época de escola ou faculdade, a gente já percebe que tudo isso era para orientar o quê? Uma cadeia de produção ok para gerar produtos que seriam realmente utilizados dentro das companhias. Porque, no final das contas, todo mundo quer potencializar resultado, e resultado não é só produzir mais, resultado no sentido de agregar valor, de fazer com que a nossa indústria seja sustentável, tá? E aí, vou trazer um conceito de uma pessoa chamada DJ Patil, não sei nem se é assim que se pronuncia, mas é um artigo que foi escrito, né? Eu peguei essa frase desse artigo, fala que um produto de dados é um produto que facilita um objetivo final, ou seja, eu tenho uma finalidade por trás por meio do uso de dados. E aqui eu queria destacar duas coisas: o objetivo e o consumo de dados. Porque, no final das contas, quando a gente vai trazer para uma linguagem mais próxima no nosso dia a dia, o produto de dados ele não deixa de ser um encapsulamento de valor, onde a sua essência principal é o consumo de dados. Então, tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós desenvolvemos, ok? Que tem como premissa o consumo de dados, é classificado ali como um produto de dados. E aí é interessante a gente trazer, e isso obviamente é uma perspectiva da indústria de produto, ok? Que existem basicamente 3 U's quando a gente fala de produto, ok? Ele precisa ser útil, como nós já comentamos aqui, ele precisa resolver um problema, ele precisa gerar um valor, ok? Se um produto ele não tem uma utilidade, para que eu construí esse produto? Ok? E aí, quando a gente fala aqui de utilidade, é importante a gente entender também que o valor, né, ou a utilidade que aquele produto gera, ela tem que ser maior do que o custo que eu tenho para produzir aquele produto, ok? Porque não adianta nada eu chegar lá e fazer uma coisa super útil, mas só que é muito cara para eu produzir, ok? Então, eu preciso sempre equilibrar essa balança aqui para não gerar alguma coisa equivocada. Uma outra questão ele precisa ser utilizado. Gente, imagina um produto super valioso, um produto que é muito útil, mas que ninguém usa. Um produto que tem uma utilidade, mas não tem uma utilização, o valor que ele gera é 0, ok? Então, aqui é muito interessante a gente pensar que quando a gente fala de produto, a gente também precisa ter na nossa mente que ele tem um público que ele precisa atingir. Ele tem um público que vai ser ali o utilizador daquele produto. Se eu não tenho uma utilização daquele produto, um público que vai utilizar aquele produto, então eu estou realmente fadado a ser apaixonado pelo produto e não pelo problema. E o que a modernidade fala é que eu preciso entender o problema e o meu produto ele tem que ser construído para endereçar o problema, não vender um produto para encaixar num problema que as pessoas nem têm, ok? E aqui, o que é importante a gente comentar é que existe uma coisa chamada time. Não adianta nada você lançar uma plataforma de dados cheia de produto de dados de última geração se a sua empresa não tem maturidade para poder extrair o valor ou utilizar aquele valor. Acredito que todos já ouviram também falar sobre um termo chamado democratização de dados, né? E durante muito tempo no mercado ficou meio que marginalizado esse termo no sentido assim, precisando dar acesso a tudo para todo mundo, né? Inclusive, esse é um pedido cada vez mais forte quando a gente vai conversar com as áreas que demandam por dados, todo mundo quer tudo, né? Mas se a gente não tiver assim uma capacidade de dar ali o acesso, mas com a competência de extrair valor, que é o que o data literacy, ou alfabetização de dados fala, né? A pessoa precisa saber ler os dados, analisar os dados, comunicar usando os dados. Se ela não tiver essas fluências, vamos colocar assim, a minha capacidade de potencializar valor com meus produtos, ela vai ser realmente cada vez menor, tá?
E existe um último U, que eu acho que é super importante, que às vezes é menosprezado, que é o utilizável, ok? E nesse utilizável, eu acho que, inclusive, é um ponto que a área de governança de dados consegue ajudar muito, que é o quê? É definir ali as normas ou os parâmetros ou aquilo que está em torno do produto para fazer com que ele seja inteligível, que ele seja governado, que ele esteja respeitando os princípios éticos, que ele não fira nenhuma legislação interna ou do mercado, ok? Que ele tenha ali um controle de qualidade razoável para que o produto não venha a ter uma baixa confiabilidade e automaticamente ele acabe não sendo mais utilizado, não tenha a sua escala de uso utilizada, ok? Então, quando eu consigo equilibrar o útil, utilizado e utilizável, eu consigo ter uma equação para calcular o valor que aquele produto está gerando para dentro da minha companhia, tá bom? Eu gosto de pensar numa fórmula que está aqui sendo mostrada, que é útil vezes utilizado, dividido por 2 menos percentual que aquele produto é utilizável, ou seja, dentro de uma esfera de 100%, que seria no máximo 1, ok? O quão próximo da perfeição ele está, ok? O quão próximo de estar aderente à legislação, controles de qualidade, não tem bugs, não tem problemas operacionais, ele está. Porque aí, quando a gente consegue entrar aqui nessa equação, eu consigo fazer com que o meu produto ele tenha seu máximo de valor ali gerado, tá bom? Então, novamente, 3 U's: útil, utilizado e utilizável, ok? E aí, dentro dessa questão do produto de dados, teve um carinha chamado Simon O'Regan, que desenvolveu as 15 faces do produto. Ele classificou os produtos em 5 tipos e o consumo desses produtos em 3 categorias, ok? Para não ficar assim muito abstrato, né, porque está em inglês, teve um outro autor chamado Guima Ferreira que pegou esse estudo e colocou em português para ficar mais fácil, tá bom? Então, o que esse artigo, esse estudo fala? Que os dados eles podem ser dados brutos, que seriam o dado na sua natureza mais próxima ali da sua criação, que seriam os dados ali dos sistemas. Eles podem ser dados derivados, que são dados, por exemplo, de ODS, para quem aí é do BI tradicional, ok? Ou podem ser dados mais refinados, que teriam ali, por exemplo, usando até o conceito do próprio BI, as fatos e as dimensões, ou utilizando os conceitos mais modernos, seria a nossa camada Silver e Gold do Delta Lake, ou a nossa camada Trusted e Refined do Data Lake House, ok? Em alguns outros autores, né, algumas outras empresas que geram ali alguns outros conceitos, tem a Information Builders, que fala de integração, integridade e inteligência. Então, os dados derivados estariam muito ali na parte da integridade. Já outra empresa que é a Denodo, também muito conhecida, fala da captura, curadoria e consumo dos dados. Então, aqui os dados derivados estariam muito na curadoria, onde eu preparo o dado, coloco inteligência através dos dados, eu passo por uma torre de refinaria ali dos dados para conseguir fazer com que aquele dado ele tenha um valor agregado maior. E ali eu também tiro algumas impurezas dos dados e deixo ele mais preparado para o consumo. Eu tenho os algoritmos, certo? Que seria ali uma rotina ali de execução, que tem ali alguma lógica que dá ali algum retorno, algum estudo, alguma análise dentro de um cenário maior. Eu tenho ali um suporte à decisão, que nada mais é do que são os insights ou os direcionamentos ali que a gente geralmente vê através de KPIs, indicadores e tudo mais. E nós temos decisões automatizadas, que é quando eu chego no platô da automatização, onde eu consigo ler o dado, interpretar o dado, ter um insight e fazer com que haja uma tomada de decisão em cima daquele dado, tá? Então, em cima dessas 5 categorias que respeitam muito ali aquela maturação de dado, informação, conhecimento, insight, sabedoria, que ficou muito popular também no mercado, eu tenho 3 categorias de consumo, que é via API, ou seja, eu consigo chamar as coisas via API, ok? Eu tenho lá uma aplicaçãozinha que vai lá e bate o dado. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um dado bruto,
ok? Lá do meu sistema, num banco relacional ou num banco NoSQL, tem uma API que bate lá no meu banco, através de alguns parâmetros que ele recebe, ele retorna ali o dado para minha aplicação transacional. Pronto, aquela API consome um dado bruto e ele gera ali uma face do produto que eu consigo digitalizar e também, entre aspas, comercializar indiretamente ou diretamente, tá? A outra face do produto seria um dashboard, uma visualização ou até mesmo um relatório, um report, tá? Então, vamos pegar aqui, no caso de um suporte à decisão, eu tenho ali um dashboard onde eu consigo verificar ali se a minha operação de dia a dia está crescendo, está baixando, se eu tenho ali algum tipo de problema identificado na minha visualização, e aí pode ser uma coisa mais em tempo real, pode ser uma coisa D-1, enfim, eu vou ter ali, por exemplo, uma face do produto que pega ali uma determinada preparação de suporte à decisão e materializa isso, por exemplo, num dashboard, tá? E, por último, eu vou ter os elementos de web. Pegando ali sobre dados derivados, eu consigo consumir esses dados derivados, como, por exemplo, uma interface web, onde eu consigo fazer uma exploração, um select dentro ali daquela base, usando ali a linguagem SQL padrão, que hoje é tão importante quanto, sei lá, inglês, ou saber se comunicar bem dentro das empresas. E aí eu vou lá e uso ali o SQL dentro da minha interface web, para conseguir fazer ali meu estudo, minha análise ou consumir ali a minha informação, tá bom? Então, vejam, eu tenho 15 faces do produto e para cada uma delas eu posso ter uma esteira de DataOps, eu posso ter um fluxo de acompanhamento, de monitoramento, de garantias diferente, porque eu estou falando de um contexto tecnológico e com complexidades totalmente diferentes, tá? Então, é legal a gente trazer isso, porque já teve muita gente inteligente que se debruçou nesse tema. Então, se estou começando o produto de dados na minha companhia, vamos pegar referências de mercado, porque com certeza a gente tem muito a aprender com elas, tá bom? E uma coisa que é muito comum nas empresas é a confusão entre projetos e produtos, ok? Quando a gente fala de produto, eu estou muito orientado a resultado. E quando eu falo de projeto, eu estou orientado à entrega, tá bom? O produto ele é mais abstrato. Por quê? Porque é uma coisa mais fluida, que muda, ok? O projeto ele é mais concreto, ele tem um começo, meio e um fim. Por isso que quando eu falo de produto, ele vai ser mais adaptativo, eu vou mudar conforme a minha percepção de estratégia. E projeto não, eu tenho um dinheiro, um tempo e um prazo ali já definido. Certo? O produto, eu vou ter um ciclo de vida. No projeto, eu vou ter ali um momento que ele termina. Quando eu falo de produto, eu estou orientado a valor, e quando eu falo de projeto, eu tenho ali um ROI, eu fiz um investimento e quero ter um retorno depois. Quando eu falo de produto, eu tenho um valor contínuo, eu vou fazendo features, agregando cada vez mais valor, e no projeto, como eu falei, eu tenho um escopo, um dinheiro ali, um investimento, e eu tenho um tempo pré-determinado para fazer. Novamente, isso aqui não quer dizer que eles são conflitantes. Eu posso ter um projeto que constrói produtos, eu posso ter um projeto que evolui um conjunto de produtos, eu posso ter um projeto que alimenta a construção de produtos. Isso não é um erro, isso, na verdade, é até mesmo essencial, porque muitas vezes, para você implantar uma cultura de produto, você vai precisar ter um CAPEX que vai ser via projeto, para que você depois crie os produtos e consiga transformar, aí sim, a sua gestão de produtos num programa que vai ter ali um investimento contínuo, tá? Então, só queria dizer que esses dois conceitos, eles não são conflitantes, mas eles têm que ser projetados ou planejados de uma maneira em que você consiga aproveitar o melhor dos dois mundos, onde o output do projeto ele vai ser atrelado ao resultado do produto, onde a minha visão, talvez ali de curto e médio prazo, que é mais concreta, eu consiga fazer ali um projeto para poder materializar, para que depois eu tenha uma squad ou um time que vai cuidar mais das questões abstratas de features daqueles projetos, tá bom? O que só acho que não é muito bom de ser feito é eu ter 2, 3, 4 projetos ou mais conectados com o mesmo produto. Então, para isso, é muito importante ter ali, por exemplo, uma arquitetura de domínios, ter um limite de fronteiras, para que os projetos eles consigam coexistir sem ter uma intersecção muito grande que aumenta a minha complexidade, tá bom? Então,
Ter a mentalidade de produto junto com a mentalidade de projeto é essencial para que eu consiga potencializar valor. E aí, obviamente, cada cultura organizacional, cada maturidade organizacional vai exigir uma dinâmica diferente para poder gerenciar essa complexidade, tá? E falando um pouquinho de produto, geralmente tem um ciclo de vida, que é aquele momento inicial, ok? Onde tudo é novidade, onde tudo precisa de mais esforço para poder ser desenvolvido. E aí, obviamente, no começo, o valor gerado ele vai ser menor, porque vai ser um trabalho mais estruturante. Se você vai começar do zero, é onde entra aqueles famosos MVPs, tá? E aí, fazendo um parênteses sobre MVP, é mínimo produto viável. E às vezes a pessoa esquece do V de viável, e aí quando você vai refatorar o seu produto, porque você negligenciou o viável, você precisa reconstruir ele todo, tá bom? Então só tomem cuidado com o V do viável, tá bom? E aí, depois de fazer uma introdução, esse start do produto, eu tenho um momento de crescimento, que é normal do produto, onde eu planejo features, escalo a comunicação daquele produto, tenho uma explosão de uso daquele produto. Aquele produto chega no momento de maturidade e, como qualquer produto, isso não acontece somente na indústria de dados, isso acontece na indústria como um todo, a tendência é ele perder o uso e chegar num momento em que ele não vai ser mais utilizado dentro da companhia. Então, eu posso ter uma evolução de plataforma que vai fazer meu produto não ser mais utilizado, pode ser que uma regra de negócio não faça mais sentido e aquele produto ali não é mais utilizado, pode ser que alguma regra de compliance, de LGPD ou qualquer outra coisa do gênero faça com que o consumo do meu produto ele decline e eu tenha que pensar em novos produtos e novas estratégias, que pode ser até uma estratégia como a Amazon, que é mais de concorrência interna, né, onde um produto destrói, entre aspas, o outro, ou pode ser uma estratégia de inovação, como a gente viu no mercado, ali a Netflix ou qualquer outra empresa digital, pegando uma fatia do mercado que depois vai desinchando uma estrutura mais antiga, tá bom? Então, no final das contas, eu preciso ter também esse ciclo de vida do produto em mente, porque se eu tiver isso, os meus produtos eles sempre vão estar agregando o máximo do valor e eu sempre fico com um alerta de, o produto está perdendo usuário, está perdendo utilizadores, significa que eu preciso pensar ou numa estratégia de refatorar ele, ou então numa estratégia de descontinuar, porque eu não quero manter aquele produto dentro do meu ecossistema, aumentando ali o desperdício, né? Teve uma vez que o Bergson, né, que aqui o grande organizador aqui dessa Manhã com Dados, participou de um evento que os Tangerines, né, que nossa comunidade de dados organizou no passado, e ele falou sobre um termo muito interessante, que é a obesidade de dados. O que é isso? Às vezes a gente está tão no ímpeto de gerar novos produtos de dados, mas como esses produtos não têm utilização, eu acabo inflando tanto o meu ecossistema que digitalizar, remodernizar ou transformar esse ambiente fica muito difícil. Então, às vezes eu vou precisar fazer ali alguns cortes ou vou ter que fazer ali algumas mudanças de comportamento para criar hábitos mais saudáveis para que aquele, vamos colocar, organismo de dados, ecossistema de dados, fique um pouco mais enxuto e com isso tenha mais capacidade de movimentar na direção da estratégia que eu desejo como produto de dados, tá bom? Então, é muito importante aqui termos isso em mente, tá? Existiu um boom no mercado, acho que foi mais ou menos em 2020, 2021, que toda empresa precisava ter um data lake, toda empresa precisava armazenar dados, porque o dados é o novo petróleo, porque o dado é o ativo mais importante da companhia. Mas imagina você ter todo um bolsão de petróleo enorme sem uma capacidade de refinar esse petróleo e extrair valor desse petróleo. O que vai acontecer é que você vai ter que pagar um custo enorme com o terreno, com o bolsão lá de petróleo que você vai ter que administrar, e você não vai conseguir gerar nenhum valor através desse bolsão de petróleo, tá bom? Pensando em ativos, é como se você tivesse muitos ativos que
naturalmente eles depreciam e você não utiliza esses ativos e você não rende esses ativos acabam fazendo com que você só perca dinheiro, tá bom? Para dados é a mesma coisa, eu preciso ter uma mentalidade de produto, meu produto ele precisa gerar valor, se não estiver gerando valor, estiver declinando valor, eu preciso pensar em estratégias de remodernização ou de descontinuação, tá bom? E aí, dentro desse aspecto de pensamento de produtos, de dados, surge uma função muito importante, que é a do Product Owner, ok? O famoso PO. E o PO, ele tem, na minha interpretação, tá bom? Eu não sou especialista, então eu estou contando muito aqui da minha interpretação. Ele tem que ter 3 grandes competências. A primeira é ter uma visão de produto, que ele consiga realmente fatiar o produto em features e consiga ter uma visão clara dos problemas que ele vai querer endereçar através dos produtos que ele vai construir, ok? A segunda capacidade é priorização, saber aquilo que precisa ser executado primeiro, aquilo que precisa ser executado depois, e conseguir fazer com que, através da priorização e da entrega contínua de valor, ele consiga sempre fazer com que os seus clientes internos ou externos estejam sempre satisfeitos com aquele produto. Ele precisa ter uma habilidade de comunicar isso, ok? Para os stakeholders, para os sponsors, para mostrar o resultado alcançado através daquele produto e também trazendo novos usuários para dentro daquele produto que ele ali é responsável, é owner, por desenvolver, tá? E quando nós fazemos uma referência com o Data Product Owner, é importante trazer aqui a luz do Dama, ok? Que traz um monte de disciplinas de dados orquestradas ali por governança, ok? Não que governança seja a disciplina maior, não. A governança, na verdade, é o elo entre as disciplinas, porque ela vai fazer com que todas as disciplinas estejam indo numa mesma direção estratégica, estejam debaixo de uma mesma normativa dentro da companhia e vai monitorar para que isso realmente seja feito com maior organização, vamos colocar assim, mas no final das contas, quando a gente fala do Dama, existe uma série de competências e disciplinas que precisam ser respeitadas, e o PO ele vai ter que ter muito também a visão da estratégia, obviamente conectado com governança, mas também com os produtos que vão ser desenvolvidos, ok? Então, não é uma visão apartada de governança, é uma visão complementar de governança, então o PO junto com a área de governança, tem que caminhar muito em parceria, ok? Porque os dois, no final das contas, estão conectados com a estratégia, mas o PO ele vai ter que ter uma outra capacidade, que é de orquestrar os times que estão ali debaixo da sua responsabilidade. Então, às vezes, eu vou construir alguma coisa mais voltada a BI, a Data Warehouse, beleza, eu vou precisar ter ali talvez um engenheiro de dados ou uma equipe de desenvolvimento que vai criar essas tabelas, mas eu também vou ter que ter, por exemplo, ali alguém mais conectado com modelagem de dados para fazer o desenho das tabelas, a modelagem das tabelas, e alguém de qualidade de dados e metadados para que possa apoiar de alguma maneira ali a squad, a garantir que algumas premissas regulatórias, vamos colocar assim, sejam cumpridas. Então, o PO ele vai ter que ter uma visão do ecossistema, orquestrar ali o seu time de desenvolvimento a gerar ali o valor seguindo as premissas estratégicas definidas. E, por último, o PO ele vai ter um papel muito forte em alfabetização, em garantir que os usuários vão ter competência técnica de usar os seus produtos, né? Já diria lá aqueles memes, né? Por mais que a gente faça QA, a gente fala, pô, isso aqui está super intuitivo, quando chega na mão do usuário, a gente sempre é surpreendido com alguma coisa, né? Então, quando a gente fala de um bom Data Product Owner, né, que é DPO, mas diferente do DPO lá de privacidade, esse Data Product Owner ele vai ter que ter muitas essas competências também, justamente para se conectar com a metodologia ágil, que ficou muito popular aqui no nosso mercado brasileiro, tá bom? E eu gosto de pensar que todo o ciclo de desenvolvimento de produto, ele é baseado em 6 Ds, tá? Primeiro D é a parte de discovery ou descoberta, tá? O que acontece nessa parte de descoberta? É onde eu vou entender o problema.
é onde eu vou entender aquilo que é mais traumático para o meu cliente, ok? Eu não estou falando ainda das 15 faces do produto que a gente comentou, estou falando do problema. Qual que é o problema que eu vou resolver? Qual que é o problema que eu preciso endereçar? Qual que é o resultado que eu preciso alcançar? Então, eu tenho uma determinada dor que está gerando tal desperdício, que está gerando tal métrica negativa, e eu, com o meu produto, quero melhorar esse indicador, quero melhorar essa experiência, quero proporcionar uma capacidade ou proficiência que eu não tenho hoje. Então, eu faço ali o discovery. E o que é importante também nesse discovery? É eu entender quais são os insumos que eu tenho na minha mão. Exemplo, quais são as bases de dados, quais são as regras de negócio, ou quais são as dimensões de discovery, por exemplo, mais importantes para o meu cliente, para que eu consiga depois, em cima desse entendimento, chegar para uma segunda etapa, que é onde eu vou definir o que eu preciso construir. E aí, quando eu falo definir o que eu vou construir, é basicamente pegando ali uma referência com a construção civil, certo? Onde eu vou entender que eu vou precisar construir um determinado prédio. Esse determinado prédio vai precisar ter ali um encanamento, vai precisar ter ali um sistema elétrico, e às vezes isso vai impactar o meu bairro, então vou precisar fazer com que exista uma estrutura maior para poder suportar aquela construção, e não é só construir o prédio, às vezes eu vou precisar construir ou reformar ali uma rua, outra rua, para poder dar uma acessibilidade àquela construção, àquele prédio. Então, quando eu falo aqui em definição, eu estou realmente fazendo uma espécie de planejamento, certo? De tudo aquilo que eu preciso fazer para alcançar ou para resolver o problema que eu identifiquei ali no meu discovery, tá? Então, é como se fosse aquele duplo diamante, sabe? Que a gente vê muito nos produtos mais de ciência de dados. Eu faço um discovery, eu abro, e depois eu faço uma conversão para definir realmente como que eu vou endereçar aquele problema que eu entendi no meu discovery, tá? Depois, uma fase muito importante, que geralmente é feito no final, mas só que para mim é muito importante que seja feita logo depois da definição, eu começo a fazer o meu desenho, eu começo a realmente validar se aquela minha definição ela realmente foi adequada. No desenho é onde eu vou lá e materializo os pormenores daquilo que eu preciso construir, ok? No desenho é onde eu vou gerar, por exemplo, o meu DOD, né? Definição de pronto, daqui tanto a metodologia ágil fala, antes do meu desenvolvimento. Eu já vou saber qual que é o artefato, qual que é o resultado que eu preciso gerar antes do meu desenvolvimento. É aqui que eu já vou trazer alguns contextos semânticos e sintáticos. Eu vou trazer ali já um conhecimento das regras de negócio, dos metadados que vão estar intrínsecos ali ao meu desenvolvimento. É aqui no meu desenho que eu já vou me aprofundar em todas as nuances técnicas de linhagem, de impacto, de alterações de estrutura que eu preciso fazer para que no final das contas eu consiga cumprir a minha definição. É no desenho que eu, inclusive, consigo identificar se a minha definição ela foi válida ou não foi válida. Porque pode ser no desenho que eu identifique que, poxa, é uma tecnologia que eu não tenho integrador, é uma tecnologia que tem alguns bloqueios. Poxa, aqui no desenho eu identifiquei um data type aqui da minha coluna que eu não tenho um conector ou que eu tenho um problema aqui, então talvez eu precise fazer um ajuste estruturante lá no sistema antes de, por exemplo, gerar o meu dashboard. Tá? Então, o desenho ele é muito importante para mitigar riscos e para ter muito claro para o meu time de desenvolvimento o que ele vai desenvolver, tá bom? Então, eu vou falar para vocês, não menosprezem a fase do desenho, ela é extremamente importante. Depois eu tenho minha fase de desenvolvimento, que aí é a fase que todo analista de sistemas, né, o desenvolvedor de sistemas, ou todo engenheiro de dados, engenheiro de software adora, é codar. Eu vou pegar ali o requisito, o artefato que eu tenho ali como
como direcionador da minha entrega e vou começar a codar, vou começar ali, sei lá, se você usa Python, em Python, se você usa PLSQL, em PLSQL, se você usa outra tecnologia, em outra tecnologia, se for um dashboard, no caso aqui, se vai ser na ferramenta de visualização 1, 2, 3, 4 ou 5, não importa, mas aí você vai chegar lá, se debruçar no que você precisa desenvolver e codar, ok? Codei. Chego para a minha última fase, e não menos importante, que é a minha fase de deploy, que é quando eu realmente vou submeter aquele desenvolvimento após uma homologação, após testes integrados, testes unitários, e eu faço ali o meu deploy em produção, garantindo, inclusive, que aquilo vai estar sendo catalogado de uma maneira técnica, esquema, de uma maneira de negócio, com as regras documentadas, e de uma maneira operacional também, com todo o histórico de versões, tudo que aconteceu de feature dentro daquele produto que está sendo criado ou modificado / transformado, tá bom? E esse aqui é o ciclo dos 6 Ds de produto. Aí você pode falar assim, poxa, mas por que 6 se aí tem só 5? Porque tudo isso acaba sendo uma esteira contínua de entrega, que seria o nosso delivery, tá bom? Então, quando a gente fala aqui do papel do PO, ele vai ter que saber fazer muito bem os recortes de problema e fazer com que essa roda esteja girando sempre, para que, no final das contas, o meu valor agregado ele sempre esteja conectado com o meu cliente, tá bom? Então, até algumas dicas. Não vale você fazer tudo de uma vez. Se você faz tudo de uma vez, você demora e talvez o time do seu produto seja perdido e você não tenha utilizadores, ok? Ou, às vezes, o tempo que você vai demorar para poder gerar alguma coisa, aquele produto já perdeu a sua credibilidade, que é o problema que a gente tinha lá no passado com o BI, os DWs tradicionais, tá bom? Mas também não vale você gerar um valor muito pequeno a ponto de não transformar ali a vida do seu usuário final. Então, o que é importante é você conseguir recortar um conjunto de features que seja possível entregar numa sprint, em 2 sprints, e aí você conseguir equilibrar a parte de discovery e definição e desenho com o seu desenvolvimento e deploy. Então, talvez, dentro da sua squad, tenham que ter pessoas dedicadas à descoberta, definição e desenho e pessoas focadas em desenvolvimento e deploy. Ou eu posso fazer uma sprint de descoberta, definição e desenho e uma sprint de desenvolvimento e deploy, tá? Para quê? Para que eu consiga fazer com que essa roda continue gerando sem impacto, sem intervalo e, principalmente, sem agregar valor para o meu usuário final. Tá bom? Como governança, eu sempre vou defender o estado da arte, tá? Mas isso é um lado da balança. Eu preciso colocar o outro lado da balança, que é gerar valor para o negócio de uma maneira contínua, tá? Então, a gente vai equilibrando os 2 lados da balança para que, no final das contas, a gente tenha um equilíbrio que faça com que a nossa cultura organizacional estabeleça qual que é o padrão ali, ou o momento certo para a gente continuar fazendo com que essa roda gire. Tá bom? Então, novamente, é muito importante a gente ter essa visão de fluidez de desenvolvimento, tá? Outro ponto importante é cíclico, não é linear, ok? E às vezes também não é um cíclico tão bonitinho como está aqui na foto, tá bom? Às vezes vai ser um cíclico assim, às vezes vai ser um oval, às vezes vai ser um círculo meio deformado, ok? Porque você vai ter dinâmicas que vão ser características para cada faceta do produto, para cada prospecção de entrega de valor que você vai ter, tá bom? E como um bônus, né, existem 3, como que eu posso falar? 3 instituições que estabelecem Data Product Canvas, né? A primeira é a Data Product Framework, né, que conjectura ali um artefato de discovery para que você consiga entender o produto que você vai construir, já com aspectos bem mapeados, para que, no final das contas, você tenha aquele canvas tradicional, mas direcionado para produtos de dados, ok? Existe uma outra organização, que é a Data Mesh Architecture, né, que fala
uma visão de você planejar produtos, mas respeitando domínios, tendo uma visão mais de input, output, e uma visão mais de ecossistema de dados que você precisa respeitar, fronteiras, então vai estar muito ligado ali aos princípios que o Data Mesh diz, e você tem ali a Emaps com o Data Driven Canvas, que é um artefato que muda constantemente, tá? Inclusive, lá dentro da Emaps, eles têm alguns cursos, treinamentos, focados ali para a visão de produto, ok? Que eu acho que vale a pena aí para quem quer se profissionalizar no tema, ok? Justamente para que você, no final das contas, consiga fazer com que essa cultura de produto funcione, tá? No final das contas, gente, não existe uma bala de prata ou uma fórmula mágica. Não existe um caminho que vai ser perfeito para todas as empresas, ok? O que eu posso falar é que o conhecimento é libertador, ok? Ao mesmo tempo que, às vezes, é apavorante. Mas, na maioria das vezes, o conhecimento é libertador. Então, vale muito a pena aproveitar as literaturas que já existem hoje, tá? Essa é uma dica forte, tá? Vale também a pena fazer benchmarks com empresas que já estabeleceram essa cultura de produto, ok? Acho que também é muito válido aprender com quem já passou ou está passando por essa jornada para você aprender com a experiência dos outros, ok? O conhecimento empírico, ele é fantástico, mas o conhecimento teórico também é muito, muito bom, ok? E uma outra dica é respeite a sua maturidade da empresa. Às vezes não vai dar para você ir por um caminho, você vai ter que ir para o outro, e você vai ter que saber fazer ali o percurso que seja mais aderente à sua cultura organizacional, lembrando que não vai ter um caminho certo ou um caminho errado quando a gente está falando aí de pessoas, tá? Eu acho que o caminho, entre aspas, errado é você não tentar trazer ali uma transformação ou uma mudança, ou seja, ficar parado, tá? Mas se você fizer provocações, obviamente, de uma maneira adequada, a tendência é você conseguir ser bem sucedido aí na sua jornada e sempre buscar evoluir, ter uma cultura ali onde o erro não seja penalizado, mas ele seja utilizado ali como uma base de conhecimento para que da próxima vez você consiga chegar mais próximo do sucesso, tá bom? No final das contas, era isso que eu queria trazer aqui para todos. Queria abrir aí agora para perguntas, caso alguém tenha aí, queira fazer aqui algum comentário, estou à disposição aqui para a gente conversar. Legal, Rudy. Parabéns pela apresentação, né? Você foi falando, foi anotando aqui vários insights, vamos dizer assim, né? Temos algumas perguntas, tá? A primeira pergunta aqui foi do Rodolfo Napoleão, tá? Ele colocou o seguinte: Rudy, ainda na questão da obesidade de dados, vemos em algumas empresas aéreas tratando a mesma informação, gerando pequenos silos de dados. Como fazer para desenvolver uma cultura mais centralizadora de informações confiáveis e mitigar esses custos que são produzidos devido aos silos com dados redundantes? É uma pergunta bem complexa. Se eu soubesse responder essa pergunta, eu acho que eu estaria muito rico, né? Mas no final das contas, vai ter que ser uma questão muito, muito política, né? Porque a gente está falando de pessoas. Os silos são criados muitas vezes por causa de uma política interna, ou às vezes os silos são criados por causa de uma dificuldade tecnológica. Então, acho que a gente vai ter que rodar aqueles 6 Ds que eu comentei. Eu vou ter que entender o problema. Por que aquele problema está acontecendo? Por que existe esse silo? Por que aquilo está acontecendo? Legal, vou ter o diagnóstico. Em cima do diagnóstico, eu consigo definir o que vai ser feito, tá? Mas, pensando na cultura corporativa padrão do mercado, talvez a melhor maneira de você conseguir fazer qualquer transformação seja top-down. Esse problema ele vai ter que ser sensibilizado executivamente para que você receba investimento.
para que você consiga lidar com isso, tá? Eu sei que, às vezes, pode ser difícil lidar com o ímpeto e a vontade de fazer ali as coisas do jeito certo, né? Eu vou falar para vocês que eu sou uma pessoa que gosta muito das coisas certas ao extremo, mas eu tenho que flexibilizar muitas vezes esse meu pensamento, porque às vezes a minha rigidez pode fazer com que o processo ele seja impactado, ok? Então aproveite os momentos de transformação da empresa para levar no time certo a transformação que precisa ser feita e aí, em cima disso, conseguir investimento para executar um plano de ação para corrigir esses problemas, tá? Eu sei que eu dei uma resposta muito de arquiteto ou de profissional sênior, que tudo depende, tá, Rodolfo? Desculpa por isso, mas é mais ou menos nessa visão que eu acredito, tá? Legal, Rude. Tem uma do Pedro Dias aqui também, até um pouco ligada, mas vamos lá. Rude, parabéns pela apresentação. Qual a sua dica para uma empresa que está iniciando agora seus trabalhos com dados? Estamos iniciando o processo e ainda vejo muita imaturidade das lideranças com relação às responsabilidades. Como conscientizar essas lideranças da necessidade de criar uma governança de dados? Tá. Então, vamos lá. Dica para para a empresa que está começando a sua iniciativa de dados e tudo mais. Acho que a principal dica é você entender qual que é a sua maturidade, ok? E aí você tem diversos frameworks no mercado, né? Você tem o DMM, você tem o próprio Gartner, você tem algumas outras instituições que estabelecem um padrão para você saber qual que é a sua maturidade, ok? Existem consultorias também que fornecem esses serviços, ok? Então, acho que o primeiro step é você entender o seu cenário, ok? Se você não sabe como você está, como que você vai planejar o percurso que você vai ter que percorrer para alcançar um cenário desejado, né? Eu gosto de falar que problema, na verdade, ele é o gap entre onde eu estou e onde eu quero estar. Não adianta você se preparar ali com mantimentos, comida e qualquer coisa se você não sabe a distância onde você está e onde você vai chegar, tá bom? Então, é muito importante você ter isso bem definido, saber onde você está, com um assessment, por exemplo, e onde você vai querer chegar, em quanto tempo você vai querer chegar, porque aí isso realmente vai te ajudar, pelo menos, a organizar os seus investimentos, seja de tempo, esforço ou dinheiro nessa direção, tá bom? E com relação a sensibilizar as lideranças, talvez seja interessante investir num plano de aculturamento para dentro da empresa, ok? Existem empresas, talvez, que estejam mais próximas de inovação, de digital, né? Que ela já tem uma sensibilidade maior com o uso dos dados. Mas tem empresas que são mais conservadoras tradicionais, onde que isso é um pouco mais difícil, tá? Então, vale a pena procurar ali um plano para entender qual que é o grau de alfabetização de dados da empresa e gerar um plano de capacitação, inclusive para executivos, porque os executivos entendendo o valor dos dados, isso começa a ter ali uma capacidade de transformação top-down mais rápida, ok? O que eu posso falar é que, assim, toda transformação bottom-up, ela vai ser possível, mas com muito mais esforço, com muito mais desgaste. E, muito provavelmente, a transformação bottom-up, ela é uma transformação que vai deixar mais pessoas pelo caminho. Então, vale mais buscar um aculturamento e uma transformação top-down, ok? E aí eu posso falar que geralmente a camada tática é que é mais espremida nesse processo, ok? Para que no final das contas você consiga chegar no resultado que você espera sem gastar tanto esforço. E uma outra dica que eu falo, Pedro, cara, a gente está falando de pessoas, ok? Então, quando a gente fala de pessoas, nem sempre você vai ter que passar a comunicação do jeito que você está acostumado a receber. Às vezes você vai ter que passar a comunicação do jeito que a pessoa está mais apta a entender,
ok? Então, às vezes, não muda o seu discurso do o que você está falando, mas mude o seu discurso do como você está falando. Às vezes, você não vai ter que dar um plano de solução. Às vezes, você vai ter que sugerir ou você vai ter que mostrar o problema, fazendo com que o executivo pense na solução. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, no final das contas, você vai ter que saber a maneira correta de levar algo para que, no final das contas, você seja bem sucedido. Tá? Imagina eu levando um problema para o executivo falando: sua área tem um monte de problema, a gente está perdendo dinheiro por causa de você, sei lá, alguma coisa assim. Você está sendo ofensivo, você está, sei lá, expondo uma pessoa que está num cargo de liderança, e a tendência é a pessoa ficar mais reativa a você. Agora, se você se coloca como um parceiro, você mostra talvez os prejuízos que aquilo ali está gerando, você ajusta o seu discurso para ser mais uma parceria e não uma controladoria, eu acredito que tem a capacidade de gerar muitos frutos, muitos resultados, tá? O que eu posso falar que eu aprendi dentro da minha jornada, e eu posso falar para vocês, o meu nome não me deixa enganar, eu já fui muito rude na minha jornada profissional, já briguei demais, já criei muitas inimizades, tá bom? E isso não é o caminho. Eu acho que o ideal mesmo é você conseguir criar alianças e parcerias, e quem sabe, talvez uma pessoa, um executivo que hoje é mais cabeça dura, tá? Obviamente, porque ele não vai ter a visão técnica que você tem, no futuro possa ser o seu principal defensor, porque você conseguiu mostrar valor através de um trabalho de parceria com ele, tá bom? Então, a área de governança de dados que você citou, tá, Pedrão? Precisa sujar a mão de graxa também e precisa estar lá junto com as áreas clientes e os executivos, tá? Tá. Tem uma última pergunta aqui, até por causa do tempo, tá? Que é da Elaine, tá? E aí, se de repente a resposta for rápida, eu tenho uma que eu queria fazer também, mas se não der, tudo bem. Então, vamos lá, Elaine, não é? Obrigada, Rúdio, pelo conteúdo. Sou sua fã há quase uma década já. Na sua visão, quais as premissas no planejamento para as empresas que ainda não têm governança de dados e estão iniciando esse processo? É um pouco do que você já falou, mais ou menos, né? Sim. Bom, primeiro é uma honra ter algum fã, tá bom? No almejo isso, eu acho até legal quando isso acontece, tá? Obrigado pelo carinho, tá, Elaine? Sobre as premissas de planejamento, é muito complicado a gente dar uma forma por causa da maturidade de cada empresa. Cada empresa vai ter uma maneira de fazer as coisas, tá? Eu vou dar uma dica do que eu gosto, de como eu gosto de pensar. Eu sei onde eu estou, e eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o tempo em que eu quero atingir esse resultado, né? Que eu quero seguir esse gap. Então, eu vou ter que entender quais são as ações que eu preciso fazer, quais são as que impactam, que têm mais valor e quais as que são predecessoras umas das outras, e aí, em cima disso, eu faço ali o meu planejamento. E o que eu acho que é importante falar é assim: não existe estratégia sem investimento, ok? Não adianta eu me comprometer com resultado se eu não vou ter investimento, seja de tempo ou financeiro, para atingir aquele resultado, ok? Então, é uma utopia pensar que a gente vai conseguir gerar qualquer transformação sem um investimento ou a dedicação de pessoas, tá bom? Então, a minha sugestão, ok? Traçar onde eu estou, para onde eu quero ir, em cima disso fazer o seu planejamento, tá bom? E aí uma outra coisa que foi colocada aqui que é interessante é para quem está iniciando o processo ali de governança. O Gartner fala que vai ser difícil implementar governança de dados nas empresas se a gente não tiver uma crise para poder gerenciar ou para poder governar. Ou seja, a governança de dados surgiu com muito peso por causa da LGPD. Por quê? Porque existia uma crise que precisava ser resolvida e a governança de dados ganhou muito ímpeto sobre isso. Agora a gente tem a IA generativa. E para aplicar a IA generativa, eu preciso de ética, eu preciso de compliance, eu preciso de um monte de coisas que estão por trás disso
que muitas vezes são negligenciadas no processo, então por isso que a governança de dados também ganha valor em cima disso. Então, o que eu quero dizer com esse contexto é, a área de governança precisa estar conectada a uma estratégia de negócio, ok? Se a área de governança não estiver conectada a uma estratégia de negócio, o que ela vai governar, ok? Então, tenha muito bem claro qual que é a estratégia de negócio e como você, como área, pode contribuir para isso. Porque quando você conecta um propósito da área com a estratégia da companhia, fica muito mais fácil de você provar valor e de você conseguir demonstrar o valor no seu planejamento, ou seja, do seu as-is para o seu to-be, tá bom? Legal. É um pouco do mantra que eu falo, né? Assim, a resposta à seguinte pergunta, né? O que eu ganho com isso, né? Com a governança de dados. Bom, gente, tá bem em cima da hora. O Rudy tem uma Pode reunião fazer às a sua 10. pergunta, Bergson, vai lá. A minha, olha que a minha tá bom. Hoje, por exemplo, não nas empresas, algumas novas iniciativas, né, a gente tem uma dificuldade em achar o responsável por tocar aquilo ali. Né? Então, por exemplo, eu vejo muita empresa falando, né, de trabalhar com o conceito de produtos de dados e na hora do vamos ver, ninguém quer se responsabilizar por isso. Né? É viável, por exemplo, a governança de dados puxar isso? Ou seja, eu pego uma pessoa da governança de dados, ela vai ser o PO, cria uma squad ali, na sua opinião? Eu já tive a oportunidade de ser PO, tá? Uhum. E mesmo como governança, eu acho que funcionou. Mas também eu já participei de squads em que eu era apoio e funcionou. Eu já participei, na verdade, eu já não participei de squads e funcionou também. Acho que não existe uma forma, como eu falei, existem pessoas interessadas em fazer com que aquilo funcione. Eu acho que isso é o principal, tá? É muito mais uma questão de cultura. Com relação à propriedade, acho que negócio ele sempre vai querer ser o stakeholder ou o sponsor. Eu acho que isso é natural. Então, acho que vale as áreas técnicas conseguirem se organizar dentro de uma arquitetura de informação, e aqui eu não estou falando da arquitetura de dados modelagem, não, estou falando da arquitetura de informação. Você saber quais são os seus domínios, quais são as suas entidades, quais são os limites entre esses domínios, e para talvez um conjunto de domínios, você estabelecer ali os seus governantes, aí não falando de governança de dados, mas falando das autoridades, que seriam os PMs ou os POs, para que no final das contas você tenha uma estrutura de squads que sustente isso. Isso funcionou muito no Spotify, funcionou muito em outras indústrias, ok? E eu acho que é uma maneira que dá para funcionar muito bem. E aí, trazendo ali um contexto mais amplo do que dados, né? Que você tem TI, você tem dados, dá para você coexistir uma estratégia de service mesh, que está falando de microserviços e ativos digitais, com data mesh. Aí você equaliza os conceitos e você consegue ter owners, né, POs, com uma visão mais completa dos seus produtos de dados, produtos digitais dentro de um ecossistema mais sustentável, tá bom? Então, acho que sim, governança pode puxar, sim, governança não precisa puxar, acho que o que governança pode ajudar bastante na definição de papéis e responsabilidades e talvez na construção ou criação da arquitetura de informação, caso a empresa já não tenha uma área de macroprocessos, já não tenha um mapeamento ali de cadeias de valor muito bem fundamentado, tá bom? Legal, Rudy. Gostaria de agradecer a sua presença, né? Arrebentou aqui, não é? Com conteúdo de altíssima qualidade, não é? Queria também agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a palestra do Rudy, tá? Semana que vem teremos mais Manhã com Dados, tá? Segunda a gente divulga quem será o próximo convidado, né? E, assim, só o reforço, né? A apresentação do Rudy aqui foi online, né? Vocês assistiram, mas quem perdeu a apresentação, ou se vocês conhecem alguém que não conseguiu assistir, pode entrar na plataforma que esse conteúdo ele fica gravado, tá? Ele não fica, assim, agora no exato momento. Então, por exemplo, vai terminar a apresentação aqui do Rudy,
o material ainda não vai estar lá, né? Porque tem um tempo ainda de pegar, editar o vídeo ali, fazer, né, botar uma vinheta ali, mas no próximo dia, na segunda-feira, não é? Já tem o conteúdo lá, e de outros temas também, né? Lembrando que a plataforma Digital Edu, ela traz conteúdo de diversos temas, liderança, agência de projetos, agilidade, carreira, inovação, então é bem interessante. Então, se vocês puderem, façam lá o seu cadastro, não é? E divulguem o Manhã com Dados para cada vez mais a comunidade de dados ter um espaço, não é? E é isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer o Rudy, né? E só comentar também que aqui a minha apresentação tem vários links, depois eu compartilho aqui com o Bergson, para ele poder também compartilhar com todos, tá bom? E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, eu compartilho bastante conhecimento sobre o tema. Também tive a oportunidade de, com os Tangerines, gerar um conteúdo sobre Data Mesh, que fala bastante sobre produto de dados também. Então está ali também disponível para quem quiser comprar ou consumir ali esse curso. E aí depois eu vou passar ali para o Bergson também com um cupomzinho de desconto aqui para Amanhã com Dados, para a gente fazer ali uma promoção também do conteúdo. Legal, tá show bom? de bola. Gente, vou precisar ir. Agradeço a todos aí que estiveram com a gente até o final, tá bom? Obrigado, Rudy. Tudo de bom. E, pessoal, até a próxima sexta-feira, às 9 horas, né? Com mais uma edição do Manhã com Dados.